Olá pessoal, meu nome é Bruno Saad, esse é um podcast voltado para a gestão pública, no qual eu trago convidados que atuam na área pública e também especialistas nessa área, em temas relevantes para essa área tão importante para a nossa sociedade, que é a área pública. No dia de hoje eu trago uma pessoa super inovadora, especialista num tema muito relevante para a gente, para a nossa sociedade. Antes de eu apresentá-la, quero pedir para você que curta, compartilha, se inscreva no canal, encaminhe esse conteúdo para aquele seu amigo que gosta de entender um pouco mais sobre a área pública, aquele que está estudando. Se você tem algum tema, algum assunto que você queira propor, nos contacte nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, para que a gente traga convidados para abordar essa área. Essa pessoa que eu trouxe aqui hoje é muito fera no assunto, muito fera. Inclusive está fazendo uma especialização junto comigo hoje. Já captei ela, vamos falar sobre esse assunto. Eu preciso falar de um tema que é muito relevante hoje na administração pública, que é a inovação na área pública. Vou falar só um pouquinho aqui do currículo, tive que sintetizar, porque senão a gente ficaria muito tempo para falar do currículo dela. Ela é doutora em Design Estratégico e Inovação pela PUC-Rio, assessora especial em inovação na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro, na nossa prefeitura, consultora especialista em inovação corporativa, inovação aberta, novas tecnologias e design thinking. Já atendeu grandes empresas como a SEDAI, Cisco, Vale, Chiefs, Coppel e Rodobens, quer dizer, tem uma experiência não só na área pública, mas também na área privada. Também foi embaixadora do MIT Rio, no programa de aceleração regional do MIT. É uma pessoa que domina esse tema inovação, por isso eu trouxe ela para que vocês possam entender um pouco mais desse tema que é inovação. Nossa convidada de hoje é a Carla Cristina da Costa. Carla, muito obrigado por você estar aqui no nosso podcast, que a gente possa desmistificar um pouco esse tema inovação e poder passar o conhecimento e transmitir o quanto esse tema é importante hoje e relevante também na área pública. Eu que tenho que agradecer, Bruno. Você também é feríssima aí na área de gestão pública. Muito bacana essa tua iniciativa, né, desse podcast, trazendo exatamente, né, vários temas relevantes, né, para a gente que trabalha na gestão pública, na área pública. Até falando que a nossa especialização aqui em conjunto é exatamente na área de governabilidade, né, de políticas públicas que a gente está fazendo na FGV. E é sempre exatamente aquela coisa do long life learning, né, que é outra coisa bem da área de inovação e da gente estar sempre estudando, sempre aprendendo, né, para trazer o melhor possível para quem a gente quer atender, né, para o nosso usuário, para o nosso consumidor, no caso, para o nosso cidadão, né? Cidadão. Então, tenho certeza que vai ser super bacana aqui esse papo hoje e vamos lá. Vamos nessa, vamos sim. E assim, inovação é um conceito não muito novo na área pública, a gente entende isso, mas é muito atrelado, às vezes, a um conceito tecnológico. A gente vê muita inovação na área tecnológica, mas será que o conceito de inovação está muito atrelado, é só a tecnologia? Para eu inovar, eu preciso de algo ali, falar aquelas siglas em inglês, falar de algo tecnológico, inovador, futurístico, ou eu tenho uma inovação em algo que às vezes não tem a tecnologia, mas tem um processo, um serviço, ou às vezes um produto? Fala para a gente, desmistifica isso. Sim. Ótima pergunta, Bruno, porque se confunde muitas vezes achando que inovação é só quando necessariamente está envolvido algum nível de tecnologia. Claro que comumente é muito normal, né? Muito comum, né, ter isso envolvido, né, principalmente no nível das startups, né, startups geralmente necessariamente está envolvido algum nível de tecnologia. Mas é claro que a gente pode inovar sem necessariamente, você pode, como você falou, né, não necessariamente tem que estar envolvido alguma coisa que de super tecnologia para você trazer, por exemplo, um serviço que tenha mais, que atenda de uma forma muito melhor a necessidade do cidadão, né? Tinha uma frase, se não me engano, do Leonardo da Vinci, que ele dizia que a simplicidade é o último grau de sofisticação.
Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que muitas vezes inovar não é nada da gente mirabolante, não, né? Aquela coisa, não é inventar a roda. Muitas vezes você incrementar, você oferecer algo já existente, mas de uma forma melhor, é o velho e se, né? Não quer dizer que se está funcionando de uma forma de repente até bacana, não pode ser melhor. Então, a inovação tem muito a ver com essa quebra de paradigma, com esse pensar, né, de certas pessoas, né, dentro de um ambiente onde muitas vezes as pessoas ali já estão habituadas a fazer de uma forma e falar assim, não, mas peraí, a gente faz dessa forma. Por exemplo, o próprio Uber foi um grande exemplo. Imagina, né, décadas era o quê? Só táxi amarelo, bacana, ok, né? Mas teve alguém que falou assim, peraí, mas e se a gente fizesse de outra forma? Se a gente atendesse o público, né, através desse tipo de transporte, mas usando uma outro tipo de metodologia por trás, né? Então, tem esse viés que você falou, então a gente consegue ver cada vez mais a inovação corporativa, ela entrando dentro dessa área de serviços, né? Até você me citou aí no meu currículo, né, que eu sou bem especialista também na área de Design Thinking, e o Design Thinking ele traz muito isso, né? Da gente, através das metodologias, né? Lembrando que o Design Thinking é uma metodologia de Stanford, né? Da Universidade de Stanford, se popularizou muito nos últimos anos. Muita gente, às vezes, não tem essa ideia do quanto essa metodologia ela é séria, quanto teve de estudo por trás para chegar dentro dessa metodologia, que nada mais é de você conseguir o quê? Entender profundamente o teu usuário, através de uma série de técnicas, né? De abordagens. Eu falo que é entender a alminha, o coração profundamente daquele usuário, né? De quem vai usar aquele produto ou serviço que você está desenvolvendo. Soluções inovadoras, né? E aí, como você falou, exatamente do que você disse em termos de inovação, que é tanto usa tecnologia, serviços, é isso tudo. Você tem que entender primeiro profundamente as necessidades daquele usuário, os desejos, para depois pensar em elaborar, né, a solução para atender exatamente essa real necessidade daquele usuário, e vamos lá, né, do nosso cidadão. Então, quando você combina, que é uma prática que eu venho nos últimos anos utilizando muito dentro do universo do setor público, né, até na própria SEDAI, que você citou, a gente fez no ano passado um desafio lá, né, de inovação aberta, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, de inovação aberta, que eu acho que é importante também o pessoal saber, e trazer o quê? Antes de eu fazer o desafio de startups gerarem as soluções, eu conduzi o quê? A gente conduziu lá juntando o Design Thinking. Para o quê? Primeiro, antes de vocês gerarem as soluções, vocês primeiro têm que entender profundamente para quem vocês estão desenvolvendo essa solução. Muitas vezes não é você que está desenvolvendo, você não é o público-alvo daquela solução. Então, como é que é você que vai determinar como é que vai ser aquela solução, né? Mas é isso, é perfeito o que você disse aí sobre essa associação, não necessariamente, né, com tecnologia, embora seja muito presente dentro da área de inovação. E eu trago um caso bem interessante. No mestrado a gente estuda tudo, né, em profundidade enorme. Quando começou a matéria da inovação, eu comecei você está estudando esse tema, você começa a olhar tudo com um olhar da inovação. Aí veio uma corrida no meio da pandemia, se inscreva para uma corrida. Eu falei, cara, corrida no meio de uma pandemia? Eu falei, ué, não, mas a inovação da corrida era o seguinte, a corrida você determinava o dia e a hora que você ia correr. Você fazia o percurso, aí enviava lá para a organização o dia, a hora e o tempo que você fez. Eles computavam a corrida e te davam. Você não pode mentir, óbvio, que também não faz sentido você mentir. Mas aí você enviava lá o tempo que você fez a corrida e gerava um ranking, você gerava lá a sua classificação. Então, houve uma inovação para atender uma necessidade das pessoas que praticam esporte, que não estavam aguentando mais ficar sem uma competição. Claro. Eu pratiquei esporte a vida inteira e sei a necessidade que as pessoas que praticam o esporte têm de fazer uma atividade. E foi uma inovação simplória, sem nada assim tão tecnológico, mas inovou. Uma corrida sem ter ninguém lá para marcar dia e hora, largado, nada disso. Você fazia a sua corrida. Chegava, computava, eu achei bem interessante. E a inovação pode ser de tudo, num serviço, num produto. Sim. Tem aí um serviço muito interessante hoje que a gente tem, que é o Pix. Você falou do Uber, a gente falou eu posso trazer para mim, foi uma inovação importantíssima. Pix, a gente demorava às vezes para fazer um TED, um DOC. Nossa, era uma dificuldade, demorava 1 dia, 2 dias para fazer uma transferência. E hoje ali você está na palma da mão.
e você tem aquele serviço que, obviamente, nesse caso aí tem um aspecto tecnológico. Tá. E você trouxe algo que, para mim, é crucial na gestão pública. É você olhar para o cidadão, entender a necessidade, o problema. E aí eu faço, né, uma pergunta importante. Entender a necessidade, o problema, é um passo crucial na hora da gente desenvolver uma inovação, de pensar, porque a inovação está inserida num produto, num serviço, numa política pública. Mergulhar. E aí, obviamente, nessa sua expertise do design thinking, para a gente poder explorar ainda mais esse assunto. Sim, sim. É muito importante, porque a solução ela está atendendo a uma necessidade. Quando você traz o cidadão para o foco de uma política pública, entendendo a necessidade, mergulhando nisso, é um ponto de partida assim, necessário para isso. Sim, não, é essencial. Tem também uma frase clássica que diz que um problema 50%, um problema bem definido, ele já está 50% resolvido. Então, só para a gente ver o quanto isso é importante. O problema bem definido já está o quê? 50% resolvido. Então, vamos levar isso para a vida, um mantra. Porque muitas vezes a gente sai fazendo as coisas atropelando, né? Já sai fazendo sem antes entender profundamente a tal da necessidade, né? Nesse caso aí do cidadão. E aí, às vezes, você vai lá, desenvolve, investe dinheiro, investe tempo, né? Tudo que a gente cada vez mais não tem, Não tem. Então, eu digo que são as palavrinhas mágicas, né? Você ter investir em uma economia de coisa, porque o design thinking ele traz muito, né? A gente testa, né, os protótipos com materiais baratos, de baixo custo, antes de desenvolver o protótipo final. Então, isso é mágico, né? Porque atrai muito a empresa, né? O setor público, porque representa um aspecto que é absurdamente relevante, que é você economizar, né? Você não desperdiçar o quê? Dinheiro. No caso público, óbvio, né? Tudo que a gente não quer o quê? Desperdiçar dinheiro público. Então, o design thinking ele é até muito bom para isso também, porque você só lança o produto, serviço na praça quando ele já foi amplamente testado, desenvolvido com protótipos de baixo custo, testado diretamente com o usuário, com quem vai usar, né? A partir do feedback que ele dá, você vai lá e faz as devidas alterações, né? As devidos ajustes necessários para aí sim você colocar na praça, e aí a chance disso dar errado é muito menor, né, Bruno? É assim que eu falo, porque você estressou aquilo, né? Você foi no usuário, você viu o feedback dele, você testou com ele, você co-criou com ele desde o princípio, porque a primeira fase que a gente faz, né, de ideação, né, onde ele já atua de uma forma muito cooperativa, direta, são simples entrevistas. Você vai lá e entrevista o teu usuário. Então, você vai lá, você entrevista o cidadão para saber, vamos dizer assim, que a gente tenha que melhorar o sistema, sei lá, do metrô, Rio, vamos dizer, né, aleatoriamente. Você primeiro o quê? Tem que saber quem é lá, frequenta o quê? Todo dia aquele metrô, aquele vagão, para saber o que ele passa, o que pode melhorar, o que ele sente falta. Observar também o comportamento daquelas pessoas indo lá, ver, porque isso é uma outra técnica que a gente utiliza. Muita observação comportamental. Vai lá, você não tem o hábito tanto de usar, tem que ir lá, tem que fazer pesquisa de campo. Né? No escritório, sentadinho lá. No ar-condicionado, tudo é diferente. Não é, que você vai entender aquela pessoa. Perfil do usuário. O que ela precisa de fato. Então, é fundamental isso que você falou. A gente realmente tem que ir a pessoa, né? Você primeiro, para você poder definir bem o problema, né, daquela pessoa, você tem que ir até ela. Então, isso daí é essencial. Se não vira aquele efeito dominó negativo. Aquilo, se você já começa errado, você não conseguiu entender perfeitamente o desafio em questão, né, o que é para resolver, como é que você vai gerar uma solução que realmente faça sentido, tenha significado para quem vai usar? Né? E do ponto de vista da gestão pública, essa participação
do usuário final, que é o cidadão, ele não só ajuda no ajuste do produto final, mas ele ajuda também na validação. Sim. Porque você trouxe o cidadão está ali se sentindo valorizado. Sim. Poxa, está sendo desenvolvida uma política Exatamente. pública na mobilidade urbana e eu fui consultado. Eu frequento, eu utilizo esse tipo de serviço. Fui ouvido, fui escutado, as pessoas ouviram, relataram lá, entenderam a minha necessidade e para o cidadão isso é importante, porque muitas vezes as políticas públicas são desenvolvidas nos escritórios, às vezes entendendo a interesses outros, e quando a gente traz esse modelo de desenvolvimento, você não só minimiza esses riscos, né, porque os riscos existem, mas valida com o ok ali do cidadão. E ele vai replicar isso para o seu ambiente. Poxa, eu fui... Não, essa política foi desenvolvida, eu fui chamado às associações, as associações de comércio, as organizações da sociedade civil. Também é um contraponto, um ponto importante da gente destacar nesse ponto do design thinking, que me parece uma das metodologias assim, mais fantásticas. E avançando nesse tema, os riscos que a gente encontra no desenvolvimento da inovação, os desafios que a gente vai desenvolvendo, poxa, na área da inovação os riscos são minimizados quando a gente escuta, quando a gente planeja bem. Lá na frente o resultado é melhor, a gente tem esse resultado já comprovado? Não, com certeza, Bruno. Essa questão, eu sempre falo, a inovação, existe uma forma de inovação que até eu gosto de falar muito, de brincadeira, mas não tem como a gente não falar, que é a inovação festiva. Que às vezes acontece muito por aí, né? Às vezes, né? De você fazer aquela inovação que não serve pra nada. É só pra tirar foto, postar no Instagram, no LinkedIn e tal, né? Até falo, eu já fiz alguns desafios, hackathons e tal, mas você só fazer isso e não ter um planejamento estratégico por trás, ações integradas que envolvam também um desafio, quer dizer, que envolvam também um hackathon, geralmente o resultado final não é bom. Vai ser só uma coisa que não vai trazer, vai ser só aquela festinha, aquela hora, e não vai gerar resultado de fato, que é aquela coisa do ROI, né? Return of Investments, né? Que toda empresa privada, empresa pública, tem que pensar assim. Então, se não há primeira coisa que eu sempre fiz, né, como consultora na área de inovação, e trazendo lá também para a Secretaria, né, de Ciência e Tecnologia agora também, é fazer primeiro o quê? Um planejamento estratégico de onde eu vou partir, onde eu quero chegar. E as ações que estão integradas dentro desse sistema de trazer, de estimular o quê? Uma cultura da inovação para dentro daquele local. Né? E até pode ser ampliando maior, né, de uma forma mais macro, né, para dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o desafio, o hackathon, tem que estar integrado, de repente, com treinamento também dentro da empresa, para estimular os gestores, os líderes, né, dentro dos seus departamentos, irem disseminando essa cultura da inovação. Fica muito mais fácil das funcionários vestirem a camisa quando eles se sentem parte daquilo, quando eles sentem que estão tendo um treinamento. Né? Eu já fiz lá, né, por exemplo, na Chesf, a gente trouxe toda uma trilha de conhecimento na área isso há alguns anos atrás, até já faz. A gente primeiro fez um diagnóstico da cultura de inovação, fez um planejamento e a partir disso a gente definiu que o primeiro passo seria uma trilha de conhecimento para a prática de inovação. Se chamava exatamente isso e aí envolvia uma série de treinamentos para as lideranças, funcionários, para aí depois a gente começar, por exemplo, a fomentar ações de inovação aberta. Porque primeiro você tem que assentar o terreno, né? Tornar aquele terreno fértil para você poder desenvolver, de repente, parcerias externas, que é o que envolve muito a prática da inovação aberta. Se não há nenhuma mínima cultura da inovação ali, capacitação para isso dentro de uma empresa, por exemplo, como é que você vai sair fazendo hackathon, desafio, aleatoriamente? Aí depois a empresa não ter resultado, vai falar assim, a inovação não serve para nada, tá vendo? Maior desperdício de dinheiro. Mas por quê? O problema não está na inovação, está na forma que ela está sendo conduzida por profissionais não sérios, que só estão ali, vamos lá falar, para ganhar um dinheirinho. E não centrado no real resultado do seu cliente.
né? Para quem ele está desenvolvendo aquelas ações de inovação. Então, isso que você pontuou é perfeito. Por exemplo, você tem uma ideia também, eu acho que case sempre fica mais fácil da gente entender, né, na prática, como aplicar toda essa teoria que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, o ano passado a gente fez eu fiz o primeiro desafio Manancial, né? Lembrando que o Manancial é o Centro de Socioambiental de Inovação da SEDAI, né? Ali na Cidade Nova. Tinha acabado de ser construído, enfim. E aí a gente lançou... Primeira coisa que eu fiz foi um planejamento estratégico por trás, né? Vamos definir como é que vai ser o percurso, como é que a gente vai chegar, como é que a gente vai chamar as startups, como é que essas startups vão ser conduzidas a gerarem essas soluções inovadoras para, no caso era o quê? Para a SEDAI, para questões da empresa, né, da SEDAI. E aí foi feito isso. Primeiro houve, para você ter uma ideia, workshops, se não me engano, com 9, 10 diretorias da SEDAI individuais, né? 10. Né? Para o quê? Para mapear, primeiro, as oportunidades, questões de cada uma das diretorias. Né? Para a gente entender quais eram os gaps, quais eram as necessidades. As oportunidades de melhorias. Exatamente. Né? Depois disso... né, mapeamos, a gente escolheu alguns daqueles problemas, né, entre aspas. Eu não gosto de falar muito tempo problema, porque eu falo assim, tem um problema, é oportunidade. Oportunidade de melhoria fica exatamente, legal. muito melhor. Então, né, vamos lá, selecionamos algumas oportunidades. A partir disso, só para vocês também entenderem como é que é um processo, né, um exemplo de processo que envolve design thinking, inovação aberta, todas essas práticas de inovação. A partir disso, a gente lançou 4 verticais, 4 questões. Um era resíduos sólidos, outro era insumos químicos, enfim, eu não vou me lembrar de todos agora. E aí fizemos o edital, houve o lançamento do edital para que as startups se inscrevessem, né, para gerarem soluções para essas áreas concernentes. Mas isso daí surgiu o quê? Do mapeamento anterior, onde os próprios funcionários, não só as lideranças, os funcionários da SEDAI, estavam participando ativamente. Aí eu falo, a metodologia não foi só aplicada do human-centered, né, do centrado no usuário, só com as soluções que iam ser geradas depois pelas startups. Era desde o começo, desde o desenvolvimento do próprio planejamento estratégico e desafio, quando você chama os funcionários para co-criar, colaborar no próprio desenvolvimento do desafio, né, hack, não foi bem um desafio, porque tomou alguns meses. Então, depois disso, aí as startups foram lá, passaram por um processo de ideação de 1 semana. Gente, sabe o que envolve, né? Dando uns exemplos, né? As startups que foram selecionadas para essa etapa, né, de ideação, elas foram para o Guandu, para a estação Guandu, fazer pesquisa de campo. Que legal. Vamos lá, ver, não é assim, lá, né, só no Google da vida, não. Então eu falei, vocês têm que entrevistar, vocês têm que falar. Eu já sei o que eu estou pensando, muitas vêm com isso, eu já sei qual vai ser a solução. Já tenho na cabeça aqui tudo. Tudo. Eu falei, não, calma, até pode ser, aquilo que você falou, validar, de repente, até faz sentido. Mas peraí, primeiro você tem que conversar com os técnicos, né? Porque no caso algumas soluções eram para questões internas mesmo, né? Vocês têm que saber lá, vocês vão lá conversar com o pessoal do reflorestamento, que a SEDAI tem um programa bem bacana na área, né? Para saber se isso daí realmente faz sentido, para entender as reais necessidades do pessoal que trabalha com isso, do pessoal que trabalha com resíduos sólidos, né? Tirar, né, aquela coisa, né, do saneamento e tal, com a parte de insumos químicos, né? E aí eu me lembro, que foi muito bacana, que algumas me falaram, e aí não tem dinheiro que pague isso. Falaram, Carla, puxa, bem que você falou no dia seguinte, né, que é continuando lá o processo, puxa, aquilo que eu estava imaginando, sabe que a partir lá das entrevistas que a gente fez, do que a gente olhou lá, a gente viu de perto, a gente já está com uma ideia totalmente diferente do que a gente tinha pensado a princípio para gerar solução lá para, vamos dizer, para insumos químicos. Quer dizer, cara, você vê na prática, né? Os olhos brilhando daquela pessoa que fala, caramba, eu fui além lá com fulano de tal, que trabalha lá, sei lá, chão de fábrica, não é só com gestores, não. Isso. E, cara, ele me deu uma ideia, caramba, que agora eu vou agregar a solução que eu estava imaginando. E aí, a partir disso, eles vão lá e fizeram, teve toda a modelagem, porque também tem que virar o quê? Negócio, né, gente? Não é só, eu brinco que o inferno tá cheio de gente com boas ideias. Todo mundo é gênio, tem boas ideias.
Gente, tem que... Ok, gerou a ideia, a solução, mas a gente tem, mais uma vez, o quê? Que modelar aquilo ali, fazer sentido, a ponto a gente ver que aquilo ali também tem potencial para virar o quê? Um negócio, sim, um negócio lucrativo, sim. Gerar o benefício. O benefício e também o retorno de investimento, né? Porque depois, para ele, essas startups vão precisar de investimento, né? Seja uma agência de fomento, né? E já citando, né, formas de investimento. Seja uma agência de fomento, seja investidores, né, investidor anjo, né, CVC, né, e tudo mais, seja subsídio, né, do próprio governo, seja lá o que for, você vai ter que provar que aquilo ali faz sentido aquela pessoa investir. Entendeu? Então, é fundamental. Aí eles fizeram lá, modelaram, né? Que tem o Business Model Canvas. Então, após a fase toda de ideação, persona, mapa da empatia, sei lá, né? A partir de todas as entrevistas, pesquisa de campo que eles já tinham feito. Não surgiu do nada os dados para eles preencherem. Não foi assim aleatório. Eu acho que o usuário é X. Eu acho que deve ser assim a jornada dele, né? Aquela história da jornada do usuário. Não. Primeiro eles foram pesquisar. Aí vai lá, preenche tudo, vira aí... Vai lá e vira, entre aspas, um negócio, né? Modela, né? Para apresentar aí, sim, o quê? Um pitch. A história do pitch, né? E teve o Demo Day. Aí, olha quanta coisa teve por trás até chegar no tal famoso, né, Demo Day, onde as startups apresentaram lá as suas soluções. Isso tudo é inovação corporativa, tá, gente? Inovação aberta, envolvida, inovação corporativa. Também tem o viés da metodologia Design Thinking, mas só para vocês entenderem o que tem por trás. Apresentaram lá os pitches dela, aí... para uma banca qualificada, com os papos técnicos, internos, externos, né? Vários vieses por trás, pilares, e aí passar para a etapa aí sim, né? De poder ser incubado, né? Acelerado. A gente vê o Centro de Operações Rio também fazendo um maravilhoso trabalho sobre isso. Eu também já participei do planejamento estratégico, executivo lá, que eu acho que é um tema também que é muito legal trazer, que é Smart Cities, né? Eles têm desafios ligados a Smart Cities. Eles trabalham diretamente, gente, em tornar as cidades mais inteligentes, a nossa cidade mais inteligente, através desses desafios. Há pouco tempo, inclusive, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, municipal, né, da Prefeitura do Rio, fez uma parceria com o COR, onde alunos nossos, né, das naves de conhecimento, eu até convido vocês a conhecerem o projeto, é muito bacana, são cursos gratuitos, acabou de abrir uma nova leva de mais de 3.000 cursos, tá? É só vocês entrarem no site Naves do Conhecimento e são vários cursos ligados à área de inovação e tecnologia para crianças, para adolescentes, para jovens, para idosos, para adultos, para todas as faixas etárias. E é um trabalho maravilhoso. Tem nave no Engenhão, tem nave em Triagem, Madureira, tá todas as unidades lá. Tem em vários, a gente está para abrir novas também. Então, esse tipo de coisa, tudo isso, né, vai aumentando esse arcabouço, né, em torno dessa questão de inovação, de colocar a inovação o quê? Para operar na prática e não na teoria. Olha que maravilhoso a gente beber desse conhecimento, porque quando a gente olha muitas pessoas olham a inovação, mas veem aquele produto final, aquele pitch, aquela inovação ali, mas por trás disso tem um processo, né? Em loco tem pesquisa, tem planejamento, exatamente, tem uma série de ações da administração pública, da iniciativa privada, para viabilizar aquela inovação inserida num produto, num serviço, numa política pública. E é trabalhoso. Sim. É trabalhoso fazer essa parceria, é trabalhoso vender isso. Na administração pública, sim, você tem um processo um pouco mais burocrático, porque você tem muitas vezes a necessidade de um normativo, a necessidade de orçamento. Uhum. Esse orçamento tem que ser validado, tem que ser, sim, aprovado, exato, tem que estar dentro de o orçamento tem que estar dentro de um planejamento maior. E esse orçamento tem que ser viabilizado para a sua secretaria. Então tem uma série de entraves burocráticos que fazem parte do cotidiano da administração pública para você chegar a inovar num serviço público, numa área. Então é bom a gente entender esse processo, como isso é conduzido para chegar ali numa, sim, inovação, de uma melhor mobilidade urbana, num, sim, serviço. E a gente abordou aqui numa série de assuntos. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais um assunto que
para a área de inovação, em especial na área pública, é muito importante. Que são as parcerias. A administração pública, muitas vezes, ela depende de uma parceria para desenvolver uma política pública. Sim. E a inovação, ela praticamente, não sei se aí você pode me sinalizar, pode nos confirmar, sim, ela depende muito de uma parceria para ser viabilizada, porque nem sempre a administração pública tem a tecnologia necessária ou o conhecimento necessário, porque ainda é incipiente, para desenvolver isso. Essa parceria, essa construção, como ela se dá e ela é difícil de se construir, a credibilidade da administração pública dificulta ou não? Ela facilita isso? Eu acho que que tende mais até a facilitar, sim, porque o público, querendo ou não, ele tem um viés de chancela, assim, sabe? Pelo menos as experiências que eu tenho visto, né, que eu tenho acompanhado de perto, isso daí não tem sido um fator assim, não consigo fazer, sei lá, uma parceria com uma universidade, né, que é bem dentro desse conceito aí de Open Innovation, de inovação aberta, é o que ocorre, né, a gente tem a possibilidade de fazer o quê? Parcerias, sei lá, entre governo, academia, né, universidade, com investidores, empresas públicas, empresas privadas, startups, sociedade também, é importante dizer, né? E aí existem alguns modelos, tá, gente? Eu até convido vocês também a pesquisarem. Um dos mais famosos é o modelo pentahélice. E aí, puxando um pouco a brasa, passar de algo que eu participei, né, há pouco tempo, né, que foi o MIT RIP Rio, né, que você até citou, né, que é esse programa de aceleração regional do MIT, que acabou da gente, né, receber a finalização, né, a formatura, né, que foi há menos de um mês atrás lá em Boston, né? E aí, ali a pentahélice, né, deles exatamente envolve todos esses stakeholders, né, esses atores que eu acabei de citar, em prol o quê? De desenvolver soluções em conjunto, que façam sentido para todos esses pilares. Eu gosto de citar, até não foi o meu caso, eu não atuei diretamente, embora eu tenha participado do Hack Covid, que foi acho que foi como jurada, né, como mentora e tal, enfim, que foi feito pela Fiocruz, por alguns ICTs, né, Institutos de Ciência e Tecnologia aqui do Brasil, vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e foi muito bacana, mas eu gosto de citar a questão da Covid, né, da pandemia. Naquele ano fatídico, né, de 2020, aquilo ali que aconteceu, vocês devem lembrar, né? Porque é uma coisa muito corriqueira, muito próxima e ainda muito recente, para a gente entender ações de inovação aberta na prática, né? Eu gosto de citar esse exemplo. Onde ali não atuou exatamente, né, Bruno? Empresas privadas, empresas públicas, governo, investidores, todo mundo junto em prol de desenvolver a toque de caixa, soluções inovadoras para o combate à Covid. Ali Sim. Foi um grande, né, força-tarefa, grande típico case ali de inovação aberta que deu certo, inclusive. É uma experiência de quanto isso é positivo e dá resultado. Exatamente, né? Teve foi a Moderna, eu acho que a outra foi a BioNTech, né, que desenvolveram aquelas vacinas usando, isso é um fator bacana para trazer para vocês, que a tecnologia ali envolvida naquelas vacinas que foram desenvolvidas em menos de um ano, até né, se olhou com muita desconfiança a princípio, porque era uma coisa absurdamente inovadora ali por trás, desenvolver uma vacina em tão pouco tempo, né? Mas o que eles utilizaram uma tecnologia de pesquisa científica de alta tecnologia, de que já existia há 25 anos. E aí isso tange um outro tema, né, que é a questão das deep techs. Tá? As deep techs, que eu acredito que é o tipo de startup que vai tomar conta nos próximos anos, o que a gente mais vale tá de olho, né? Investir, tá de olho, incentivar, estimular nos próximos anos, porque essas que eu acabei de citar, né? Moderna, BioNTech, enfim, é deep tech. É deep tech, gente. E simplesmente foram empresas que pegaram exatamente, porque a deep tech tem isso, né? Só para explicar rapidamente, são startups que pegam, né, que utilizam pesquisas científicas de alta tecnologia que estão sendo desenvolvidas dentro das universidades, tá? E trazem essa pesquisa
junto de uma empresa, de empreendedores. Então, é uma ponte entre empreendedores / empresas, né, grandes corporações, e alta pesquisa científica, profunda, é deep, né, de profundo mesmo, né, de alta profundidade. O que implica isso? Por que deep techs muitas vezes, né, não recebem tanta atenção quanto deveriam? Porque, querendo ou não, muitas vezes demanda o quê? Um pouco mais de tempo. É pesquisa já, né? É pesquisa de alta profundidade. E os problemas são muito complexos. A Deep Tech, como você introduziu, são para resolver problemas crônicos da sociedade, o que é bom, né? Na verdade é bom, mas, por exemplo, muitas vezes demandam muito dinheiro de investimento, porque envolve, mais uma vez, o quê, né? Coisas de hard tech, né? Coisas muitas vezes de alto custo, sim. Mas, gente, vale geralmente, como a gente teve exemplo dessas vacinas, vale cada centavo. Sim. Porque geralmente, depois de tempo, dinheiro investido e tal, os impactos que uma Deep Tech tem poder de promover dentro de uma sociedade, como vocês viram, são altíssimos, são altamente relevantes, geralmente, muitas vezes, são grandes viradas de chave, produzem coisas de alta duração. Então, vale cada vez mais o olhar, né, dos investidores, das empresas se voltarem para as Deep Techs, para o quê? Essa associação, que é a mais importante entre pesquisa científica, que não precisa ficar 25 anos numa pesquisa científica engavetada dentro de uma universidade que poderia revolucionar o mundo. Verdade. Cada vez mais a gente quer trazer lá também para a Secretaria de Ciência e Tecnologia essa questão das Deep Techs, né? A gente está fazendo uma série de parcerias com universidades, sim. Tem interesse cada vez mais de fazer essas parcerias e fazer essa ponte, né? Também, né? Entre empresas e universidades. Para que a gente, todo mundo junto, e governo, né? Governo, universidades, empresas, que a gente, todo mundo junto, consiga promover uma série de soluções inovadoras de alto impacto para resolver problemas crônicos da nossa sociedade aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Então, até já aproveitando, Bruno, antes que eu esqueça, semana que vem, né, a gente tem a Rio Innovation Week, a Secretaria de Ciência Municipal de Ciência e Tecnologia. Essa semana, agora que esse episódio vai, terça-feira, hoje inicia a Renovation. Exatamente. Iniciou já. É verdade. gravação. Então, assim, a gente está né, tá aqui na beira da Renovation Week e a gente tem lá um stand, né, muito bacana. A gente visitem da Secretaria de Ciência e Tecnologia, tá? A gente tem 2 palcos, um voltado para a ciência, o palco da ciência, que vai ter participação do Ministério de Ciência e Tecnologia, dos ICTs do Brasil inteiro, dos Institutos de Ciência e Tecnologia, e enfim, pesquisadores trazendo suas pesquisas. E a gente também tem o outro palco que se chama Impact for Change, que vai ter uma série de discussões, de painéis ligados à área de diversidade, de economia, de pensar as energias renováveis, do verde, de problemas crônicos da nossa sociedade, do G20 também. A gente vai ter alguns palcos voltados painéis voltados para o G20 também nesse palco da ciência. Então, e aí eu já vou fazer aqui um merchan de um palco, né, que eu tô coordenando, né, palco, na verdade, painel, que é exatamente vinculado à área de Deep Techs, tá? Então, vejam na programação, provavelmente a gente está fechando, mas deve ser no dia 4, tá? 4/10, às 11 horas da manhã, tá? No palco, exatamente no Impact for Change. E vai ter grandes especialistas lá, tá? Para falar sobre Deep Techs, exatamente geração de soluções inovadoras, usando pesquisa científica de alta tecnologia para promover grandes soluções para problemas crônicos da sociedade para o Rio de Janeiro. Tá? Então, não deixem de participar, mas a gente vai ter também pitch de Deep Techs também dentro da nossa programação. Então, é uma coisa que a gente tem cada vez mais se debruçar. Porque não adianta mais, Bruno, só aquelas startups, sem querer desmerecer, mas só aquela coisa muito rasa, sabe? Só aquela coisa, já sei o que eu vou fazer, um aplicativo. Um aplicativo. Aí você vai ver... Gente, sem querer ser chato, já participei como jurada, como mentora de vários programas, da Shell Iniciativa Jovem, da Founder Institutes, germinadora do FRJ.
Startup Weekend, tem muita coisa boa, muita coisa. Startups maravilhosas que eu vi surgir, inclusive no 99 surgiu, tá? De um desses hackers, se não me engano, da Startup Weekend, de uma das Startup Weekends. Mas a gente tem que ir além, tá? Temos que começar também a nos voltar para startups que estão debruçadas em pesquisas de alta tecnologia, de biotecnologia, de energias renováveis, de coisas de mobilidade urbana, que você pontuou ainda há pouco, né? De iluminação pública também, né? De trazer, a ciência e tecnologia traz muito essa coisa, né? Através das naves de conhecimento e outras iniciativas que a gente também tem. O Rio On, que também é uma parceria com o Senac, também oferecendo também cursos gratuitos na área de tecnologia e inovação. Tem as estações também de tecnologia, que eu não sei se você já conhece, é uma coisa muito nova. Estação Rio de Tecnologia, que são tipo um furgão, né? Que é móvel, que vai visitando lugares da cidade. Lá dentro tem todo um equipamento com notebooks e tal para oferecer os cursos dentro do furgão de forma móvel pela cidade do Rio de Janeiro. Então vocês também podem entrar lá no nosso site e se informar, tanto da estação, né, Rio Tecnologia, do Rio On, como das naves de conhecimento. E eu falo que isso daí, Bruno, é a semente para as futuras Deep Techs. Um dia desse eu estava palestrando lá no Rio Senac Summit sobre Deep Techs e fazendo uma associação com a educação STEAM, que é outra coisa da área de inovação de tecnologia. A educação STEAM, para quem não conhece, é uma associação, porque o STEAM é uma sigla, né, onde as iniciais é em inglês, né, que é de science, né, tech, né, technology, de engineering, que é engenharia, A de artes, e o M de mathematics, né, de matemática. Então, o que é educação STEAM? É misturar essas 5 pontas, tá? E ensinar os jovens, as crianças, a gerarem soluções para problemas que são colocados para eles a partir dessa interdisciplinaridade, dessa associação entre arte, ciência, tecnologia, matemática, e tem dado, com uso, e até tem um viés, gente, do design thinking por trás dessa metodologia. Por quê? Porque eles desenvolvem soluções com materiais baratos. Pode ser papelão, pode ser, sei lá, Lego, massinha, palito de dente, picolé, cola, e conseguem formar protótipos onde eles aprendem, vamos lá, brincando, aprendem sobre o sistema solar com esse tipo de protótipo, botando a mão na massa, que é o tipo de educação que eu acredito, a gente aprende muito melhor fazendo. Sim. Essa coisa só da teoria, e o STEAM, ele traz isso. E aí um dia desse, quando eu estava palestrando para até eram escolas municipais que estavam lá no evento do Rio Senac Summit, eu falei sobre educação STEAM para eles, e falei, olha, vocês... e a gente tem capacitações vinculadas à área de STEAM nas naves de conhecimento. Inclusive, a gente tem um curso que está capacitando os professores em educação STEAM para outro projeto que se vincula à Secretaria da Educação, que são os JETs, né? Esses são os ginásios experimentais tecnológicos. E a gente... Se eu sou da era de inovação aberta, é óbvio que eu quero trazer toda essa parceria entre as nossas secretarias, entre as secretarias da prefeitura, entre o governo do estado, entre também o governo federal. A nossa ideia é exatamente que a união, né, usando o chavão, faz a força. Sim, então, essas parcerias vão estimular a construção do conhecimento. Exatamente. Todo mundo avança. Exatamente. Então, a gente já tem feito isso, né? Quer dizer, Secretaria de Educação, junto com a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com outras secretarias, para desenvolver projetos em conjunto, né? Então, os jovens e crianças capacitados nessa lógica de saber resolver problema. Olha como é que a coisa se conecta lá na frente com aquela questão da inovação centrada no usuário. Se você, desde que você planta essa semente de que você tem que desenvolver uma solução em qualquer área que aquela criança ou que o jovem depois venha a trabalhar, mas sempre centrado em quem vai usar. Se o cara vai depois se tornar um engenheiro, um professor, um advogado,
um gestor público, olha como é que o mindset dele vai fazer um boom e ele vai tudo que ele vier a desenvolver na vida dele... O raciocínio dele já vem com esse viés aí. Com esse viés do centrado no usuário e de que uma coisa se complementa a outra. Uma matemática se complementa junto com a ciência, com a engenharia, com a arte. Interdisciplinariedade. Exatamente, na elaboração de soluções para problemas complexos. Então, vamos lá, esse jovem não vai ser um potencial depois criador de startups de deep tech, de pesquisa de alta tecnologia para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso país. Então, acho que cada vez mais tem que ser fomentada essa integração, estimular a educação STEAM nas escolas, para que cada vez mais sejam, depois, esses jovens os que vão desenvolver empreendimentos que vão resolver problemas crônicos da sociedade. Esse jovem, daqui a pouco, vai liderar processos, pessoas, vão ocupar funções chaves na própria sociedade e vão trazer esse raciocínio na hora de liderar e de propor soluções. E a educação, como você falou, agora eu vou pegar um gancho, ela já vem trazendo a inovação para esse ambiente já há algum tempo e me parece que é um caminho sem volta. Hoje você tem o telecurso, você tem muitos ensinos à distância, você tem o ensino presencial, ele já é quase assim misto, né? Não é só o presencial, é um híbrido. E os desafios da educação? Como é que está sendo a inovação nos desafios da educação? Porque muda um pouco. Né? Não é aquela figura do professor, aquela figura do ensino formal que eu passei lá em 1980, na década de 90. Mudou, mas o ser humano também mudou. Então esses desafios, a gente está conseguindo acompanhar. O jovem hoje já nasceu com essa habilidade, dessa visão. Sim. Eu falo que assim, né, quando surgem novos desafios, novas coisas, né, inovação, a gente tem, o ser humano tem uma tendência a ver com desconfiança, né? Meu Deus, eu até falei sobre isso num outro podcast, né? A gente tem exemplos, né, quando surgiu outros exemplos, né, de inovação. Que foram também divisores de água na sociedade, que causaram muito temor a princípio, né? De que fossem trazer malefícios ou que iam acabar totalmente com o que existia até então. Um deles foi a TV. A TV, quando surgiu, se achava que o rádio não ia mais existir. Né? E a gente vê o rádio até hoje. O que acontece é o seguinte, ele se reinventou. Não se reinventou. Com a internet também se pensou, mais uma vez, que os meios de comunicação de massa, como TV, rádio, iam ser massacrados e tal. Não, se reinventou. O que aconteceu? O rádio, muitas vezes, virou o quê? Web rádio. Virou o quê? Podcast. Ou seja, você escuta o quê? On demand, de acordo, né, com a sua necessidade, com o seu tempo, né, com as suas escolhas. Se antes você tinha que ficar lá grudado no rádio, né, esperando o horário daquele teu programa favorito, agora você pode ouvir dentro do teu horário, né? Quando você, muitas vezes, né, se ele pelo menos tem lá o podcast, o teu streaming, né, on demand, você pode escolher, né, quando ter acesso. A mesma coisa a TV, certo? A TV agora tá caminhando muito pro streaming. Então, não é que a coisa acabou. E a mesma coisa a gente tá vendo na educação, né? Eu falo que a máquina... O problema não está com a máquina. O problema é o uso que você faz da máquina. Então, não é a máquina que tem que dominar a gente. Isso a gente que determina. É a gente que tem que dominar a máquina. Então, se a gente consegue controlar, entre aspas, né, e dominar a máquina, né, as novas tecnologias, ela vai promover o quê? Benefícios para mim e para a sociedade, como a gente vem vendo agora. Se a gente é dominado pela máquina, como tem acontecido em muitos casos, relacionados a crianças e adolescentes, onde eles ficam totalmente bitolados, vamos lá, né? Começam a ir mal na escola. Eu tenho exemplos perto de mim, tá? De amigos e tal, filhos, né, de amigos, onde eles falam, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho só quer ficar o dia inteiro dentro do quarto, não quer mais sair, não quer mais, sei lá, não quer fazer esporte, não quer isso, não quer aquilo. Só quer ficar jogando game, né, o dia inteiro. Aí vira um problema.
Agora, o problema é do game. Gente, eu sou uma... Agora é chato que eu vou revelar a idade. Eu sou da época do Atari. Eu era pequenininha. Somos. Não é? Exato. Pô, eu era pequenininha, sei lá, eu tinha uns 5 ou 4 aninhos de idade. Eu tive o meu primeiro videogame. E era anterior ao Atari. Era o Odyssey. Muita gente não conhece, mas teve o Odyssey que foi anterior ao Atari. E, gente, isso me fez não ser quem eu sou hoje em dia, não querer estudar, não buscar coisas externas ao vídeo. Eu era pra ter sido tão mais betolada, porque eu também, muito jovem, estava sendo, né, submetida àquela coisa que era então mais nova ainda. Eu fui da época que surgiu realmente a popularização do videogame, né? E sempre quando acontece isso, é tudo novo, né? A gente fica meio, né, deslumbrado. Mas não, meus pais me deram, você não vai ficar direto nisso daí, você vai estudar também. Quando você já cumpriu a sua responsabilidade, você pode ter acesso a 1 horinha, 2 horinhas, né, que seja, né? Ou seja, você tem que saber o quê? Impor limites à máquina, seja através dos pais, do próprio jovem, e aí eu convido os jovens, sem até autonomia para isso, as crianças. Não é que vocês não podem... Eu tenho uma filha, né? Minha filha, ela tá tendo aula, ela adora Minecraft, Roblox e tal. Ela tá tendo... Eu falei assim, você gosta? Que bom. Vamos colocar você, então, numa aula de programação. Ela, desde os 7 anos de idade, ela tem aula de programação até numa startup. Uma startup indiana chamada Byju's. Muito bacana. O trabalho deles também. Onde eles ensinam o quê? Brincando, né? Ensinam programação através do uso de Minecraft, de Roblox, através daquele aspecto do no-code, que é outra tendência também atual que está vindo com tudo, né? Ela vai lá dispondo os bloquinhos de programação e construindo a programação do Minecraft que ela quer fazer, né? E a aula, gente, que ela mais gosta na vida. Agora, pergunta se ela não tem limite de acesso para não prejudicar a educação dela. E isso daí eu estou querendo dar esse exemplo, porque isso é educação, né, Bruno? Quer dizer, a educação é fazendo uso de game para ensinar a criança. Isso, inclusive, também tem a ver o quê? Com a educação STEAM por trás. Aí, olha a matemática aparecendo, engenharia, né, e tal, artes, né, aquela coisa lúdica, né, e tal, de aprender brincando. E ela está ali desenvolvendo, a professora vai lá dar no início um desafio. Você hoje vai ter que desenvolver agora ela já está desenvolvendo pequenos aplicativos. Um aplicativo de relaxamento, sei lá, para meditação, para relaxamento. Meu Deus, como é que... No final da aula, ela vai ensinando ao longo da aula, ela, de forma autônoma, vai lá, vai criando com a orientação da professora para, no final da aula, sair com o aplicativozinho dela funcionando. Olha como é que como você tem o poder de usar as novas tecnologias, inclusive games, que muitos pais têm medo, né? Ai, meu Deus do céu, vai acabar com a minha família, esses games e tal... a serviço da educação dos jovens. E aí eu vou aproveitar para dizer que, gente, lá nas naves de conhecimento, nós temos esse tipo de coisa que a minha filha está tendo acesso lá por essa empresa, né, privada, mas nós temos gratuitamente lá nas naves de conhecimento programação em Roblox. Se não me engano, eu acho que também tem programação em Minecraft. Até para falar uma coisa que é bem interessante, que a programação do Roblox, sabe quem desenvolveu, gente? A programação por trás do Roblox, brasileiros. Que legal. Tá? Foi feito pela PUC-Rio. Pela PUC-Rio, é uma programação chamada Lua. Também, eu sempre peço para as pessoas, para os alunos, para as pessoas que eu estou palestrando ou em podcast, pesquisarem, porque acho que a pesquisa, ela move o mundo. Essa Sim. Capacidade de curiosidade, de correr atrás, de se informar, de se aprofundar. Então, pesquisem sobre a programação Lua. Foi desenvolvido por brasileiros e está por trás dos como é que se fala? Um dos games mais famosos do mundo. A gente está desenvolvendo também, Bruno, construindo lá na nave do Engenhão uma arena gamer. Uma arena gamer enorme, onde vão ter disputas mesmo, né, entre gamers, educação voltada para essa área, várias capacitações, mas procure, já existe vários cursos relacionados também a games lá nas naves de conhecimento. Então, eu acho que, só para complementar, finalizar essa pontuação sobre a educação, se a gente souber, como esses exemplos práticos que eu quis dar aqui, agregar as novas tecnologias na educação do jovem a ponto dele cada vez mais aprender
de uma forma lúdica, gostosa. Por que também, né, tem que ser chato? Não, o cara, quando ele tá ali aprendendo de uma forma gostosa, que ele vê sentido, de uma coisa que ele já gosta, é claro que vai ter uma tendência a ele levar aquilo pra vida dele, né? Então, ele pode ser que ele não venha assim um desenvolvedor de game, pode ser que não, mas ele pode vir a ser um gestor público. Mas olha o quanto aquilo contribuiu para ele desenvolver uma série de skills, né, de competências ligadas à resolução de problemas complexos utilizando uma série de disciplinas diferentes. Né? De matemática, de engenharia, de artes, disso e daquilo. Então, isso prepara o jovem para a vida, o adulto para operar em uma série de áreas. A gente também tem que desmistificar isso. A educação, né, através dessas novas tecnologias, ela não é só para quem é da área de tecnologia. Ela pode beneficiar pessoas das mais diferentes áreas. Sim. Não é da área jurídica, da área, né, de indústria criativa, que a indústria criativa agora não vai dar tempo da gente entrar nessa discussão, mas é outra discussão que é bacana, do uso da inteligência artificial. Meu Deus, agora vai roubar minha área de criatividade, tudo o computador vai fazer. E a gente está vendo que se a gente conseguir usar aquilo, mais uma vez, em benefício próprio, a própria indústria criativa, aquilo ali vai vir como mais uma ferramenta em prol do desenvolvimento de benefícios para a sociedade e para campo de profissão. Algumas profissões estão acabando, né? Podem acabar com o ChatGPT da vida, com a inteligência artificial. Outras vão surgir, não vão surgir? Sim. Exatamente para poder utilizar Big Data, profissional de Big Data de dados. Há anos atrás não existia, muitos anos atrás, agora já existe essa nova profissão. Existe profissão de ESG, há anos atrás existia? Não. Então, gente, não vejam a tecnologia como um malefício. A tecnologia, se usada da forma correta, ela é muito boa para a nossa profissão e também para a educação. Muito bom ouvir isso tudo. A gente fica aqui entusiasmado. Essa é uma característica das pessoas que trabalham com a inovação. É a paixão, aquele sentimento que traz de convencimento. Você sai daqui, você conversa com uma pessoa que trabalha com a área da inovação, você sai assim entusiasmado, você quer inovar, você quer mudar, você quer fazer um monte de coisa nova. Isso é muito, muito bom desse segmento. Sim. E a inovação é isso. A inovação ela pode estar presente em qualquer área. Isso é o bacana da inovação. Sim. Ela é multidisciplinar. Ela pode estar num processo muito pequeno, mas ela pode estar em algo gigantesco e ela pode impactar uma cidade, como é o nosso caso, né? E nas cidades inteligentes, pode impactar um planeta, quando a gente fala aí do meio ambiente, de ações nesse sentido. Então, assim, uma pena que a gente está ali no limite do nosso tempo. Falei que eu ia passar muito rápido, ia enxurrada de conhecimento. É só agradecimento. Antes da gente encerrar, queria te pedir para você falar, desse um recado para aquele que está inovando, aquele que está buscando a inovação na área pública, recado para ele se manter firme, qual o desafio que você vai enfrentar para ele não desistir, porque eu sei que na área pública as coisas são sempre mais difíceis, mas um recado para aquele que está na área pública, que quer inovar, qual o caminho, o que ele deve buscar, e depois a gente volta. Então, bem, primeiro eu queria agradecer, Bruno, foi maravilhoso. Passa rápido porque é bom, né? Isso aí. Foi super bem conduzido aí, muito bacana, é um tema óbvio, né, que eu amo. Mas assim, respondendo a sua pergunta, Conhecimento nunca é demais. A gente começou lá no início do nosso podcast falando sobre Long Life Learning, né, e tal. E eu vou dizer isso, nunca deixem de... Que nem a gente está fazendo também, né? Se especializar, correr atrás de novos conhecimentos. Então, façam cursos. Tem muitos cursos gratuitos relacionados, também de um custo bem acessível, relacionados à área de inovação. Porque eu acho que a pessoa tem que se capacitar sim, tá? Sempre é bom você buscar o conhecimento como base de tudo do teu trabalho. Então, eu quero buscar mais conhecimento na área de inovação aberta. Corre atrás de um curso na área. Na área de ESG. Corre atrás de energias renováveis. Corre atrás. Isso eu acho fundamental. E aí o que eu ia falar também, participem de grupos.
Tem vários grupos. Eu mesmo coordeno um grupo chamado Inovação Aberta Brasil, né? Tem outros grupos também da área de inovação que existem. Da área pública também, tá? Tem um que é o Conexão Pública para Inovação, que ele também tem alguns grupos também. Então, porque isso vai criando o quê? Um ecossistema, né? De inovação que um ajuda o outro. Então, quanto mais vocês conhecerem pessoas que já atuam na área, que estão desejando atuar, isso vai contribuir para você se capacitar, para você desenvolver uma cultura de inovação dentro da área pública onde você habita, né? Se esse é o seu desejo. Contratem, até para você buscar saber, se for terceirizado, por exemplo, profissionais de realmente qualidade, a história do boca a boca, né? Quando você faz um trabalho positivo, provavelmente outras pessoas vão te indicar. Então, busque indicações, né, de profissionais que já trabalharam com aquele profissional. Poxa, não, olha, ele fez um trabalho aqui magnífico aqui, fez um rago, sei lá, fez um desafio. Então, não vão só eu brinco com a famosidade. Aquela empresa que é super famosa, de repente não é a melhor que vai te oferecer um serviço melhor, né? Tudo bem que a gente tem todos aqueles processos de licitação, isso e aquilo, mas assim, às vezes o mais barato é o mais bacana, né? A gente tem muita esse viés, aí vai ter que ficar com esse baratinho. Não necessariamente, gente. Então, então busquem se inserir dentro do ecossistema de inovação, busquem conhecimento, busquem esse tipo de parceria. Eu tenho o Instagram também, né? Se eu já até colocando aqui, posso, né? Se quiserem entrar em contato comigo, vou 2 meios, né? Vou dar o meu e-mail, tá? Que é Carla com C mesmo, tá? @visionares.com.br. Podem me mandar e-mail se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, inclusive nessa temática, né, de inovação dentro da área pública. Eu vou ter o maior prazer pela minha experiência dentro desse campo, de tirar. E outra coisa, meu Instagram, que é o Carla Costa, tudo junto, .phd. Tá? carlacosta.phd, que eu também, vez ou outra, né, vou lá e coloco. Não tenho tido muito tempo, não, que a área pública não é mole, né, Bruno? Desafio. Não é fácil, né? Mas eu coloco coisas que a gente está fazendo, que eu estou fazendo dentro, né? Eventos. E outra coisa, frequentem eventos, tá? Eventos são uma ótima forma de conhecer gente nova, gente da área de inovação, tá? Tem muitos eventos, o próprio Rio Innovation Week agora, nessa semana. Vão ter o Web Summit Rio, que a gente conseguiu trazer um dos mais importantes eventos de inovação para o Rio de Janeiro. Já teve no início desse ano, vai ter ano que vem também, 2024. Então fiquem ligados, frequentem, participem, vão a campo. Como vocês já viram, eu tenho essa pegada, né? A gente não aprende dentro a gente aprende fazendo, indo ver. Tá? É isso, Bruno. Obrigada. É isso. Olha que fantástico foi esse episódio. Que bom. Muito obrigado por você estar aqui. Estamos nessa parceria de capacitação, de estudo, buscando nos tornar cada vez um melhor profissional para que a gente possa entregar o nosso melhor na área pública para o cidadão, para a nossa sociedade. Eu acho que esse é um caminho brilhante que a gente vem traçando, se doando em prol de algo que é muito maior do que a nossa individualidade. Obrigado por esse episódio maravilhoso. Foi uma enxurrada de conhecimento, de cultura, muita coisa para vocês pesquisarem, se interarem. É só ir, dar um Google aí, pesquisa, estuda, frequente evento, o conhecimento não ocupa espaço. É um ditado bem, bem importante. Então, quem me acompanha vê aí o quanto a gente estuda a batalha e vamos em frente. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e propor assuntos para que a gente possa seguir em frente. Muito obrigado, até a próxima.